Olá, boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes. Professor Rubens, como essas espécies invasoras chegam ao litoral brasileiro? Bom, existem várias possibilidades. A aquicultura, que pode ser uma aquicultura baseada em espécies exóticas, né? E além desses dois vetores principais, existem inúmeros outros aí, mas que são, de certa forma, menos importantes do ponto de vista do número de espécies introduzidas. E quais são as espécies mais comuns constatadas nesse estudo? Olha, esse estudo, ele reuniu um total de 58 espécies exóticas ao longo da costa brasileira, né? Nós temos que fazer uma distinção aqui entre a definição de espécies exóticas e espécies invasoras, né? Nem todas as espécies exóticas são invasoras. Invasoras são aquelas que provocam algum tipo de impacto, né? Um impacto mensurável no ecossistema, na saúde ou na economia. Então, as invasoras, de fato, identificadas nesse estudo foram apenas 9. Entre elas existem 2 espécies de corais, que têm uma ocorrência relativamente restrita aqui no sudeste do Brasil, uma espécie de siri que ocorre no nordeste principalmente, mas já tem a sua distribuição um pouco ampliada, né? Uma espécie de molusco bivalve, que também teve uma distribuição ampliada aqui no litoral sudeste do Brasil, entre outras. E dessas espécies, qual é a mais perigosa para a saúde humana? Olha, uma espécie que causou preocupação no passado recente no Brasil foi a bactéria que está relacionada à doença do cólera, né, o vibrião do cólera. Essa bactéria, na verdade, ela ocorre naturalmente nas águas marinhas, né, do nosso litoral, assim como em outras regiões, porém ela ocorre numa forma que não produz a toxina que leva à doença. Porém, pode acontecer de populações dessa bactéria que produzem a toxina serem importadas para uma dada região. Essas bactérias passam a interagir com as bactérias das populações locais e aí a doença pode se espalhar. Foi isso que aconteceu na 7ª pandemia do cólera aqui na América do Sul, quando a forma toxigênica dessa bactéria foi introduzida no litoral do Peru, interagiu com as populações locais e depois houve aí uma migração dessas populações através da bacia amazônica e atingiu o litoral norte e nordeste do Brasil, se espalhando a partir daí. Mas essa pandemia, né, do cólera arrefeceu. Já há alguns anos nós não temos casos de cólera no país, mas a qualquer momento é um problema que pode acontecer novamente. Estou conversando com o pesquisador Rubens Lopes, editor científico do livro Informe sobre as Espécies Invasoras Marinhas no Brasil. Agora, professor Rubens, essas invasões de espécies, esse problema não é algo de hoje, né? Acontece já há muito tempo. Com certeza. Praticamente desde que a espécie humana começou a se deslocar, né? Levando com ela os organismos já domesticados, as sementes, os animais, né? Porque é um problema que afeta todos os ecossistemas. Agora, em particular no ecossistema marinho, é uma questão que se agravou a partir das grandes navegações, né? Quando os europeus levavam espécies para uso posterior nas novas terras, né, a serem colonizadas, mas eles também inadvertidamente podem ter levado espécies, por exemplo, incrustadas nos cascos das embarcações, né? E é isso que ocorre até hoje em dia. Hoje em dia, além do casco das embarcações, os grandes navios precisam também ter os chamados tanques de lastro em seu interior, no qual eles carregam água, basicamente. Essa água é captada lá no porto de origem, né, para equilibrar o navio, basicamente, né, equilibrar a carga do navio. E quando esse navio chega no porto de destino, ele precisa descarregar essa água para receber a carga. Então, ao descarregar a água, ele pode estar lançando também as espécies daquele porto de origem que podem eventualmente se desenvolver e causar problemas. Agora, professor, que tipo de espécie causa problemas econômicos para atividades realizadas no litoral brasileiro? No litoral brasileiro, ainda aquelas espécies que eu citei anteriormente causam problemas apenas pontuais, né?
Então, por exemplo, o siri que eu comentei, que é o Caribdis elleri, o siri bidu, conhecido popularmente, ele não é comestível. E há relatos de regiões do litoral da Bahia, por exemplo, que essa espécie chegou a ultrapassar em quantidade as espécies locais, e isso provocou danos às populações, né, que utilizam essa espécie nativa para comercialização. O principal impacto de espécie aquática invasora no Brasil até hoje, na verdade, não é uma espécie marinha, é uma espécie de água doce, é o mexilhão dourado. Esse mexilhão ele foi trazido do Sudeste Asiático em tanques de água de lastro, através das suas larvas, né, que vivem na água, e foi lançado no Porto de Buenos Aires no ano de 1991. E de lá é uma espécie que se reproduz muito rapidamente e acabou se disseminando pela bacia do Rio Paraná, causando impactos aí, por exemplo, nas usinas hidrelétricas. Agora, professor, como é que foi feito esse levantamento, né? Um trabalho enorme para cobrir todo o litoral brasileiro. Esse trabalho foi um esforço conjunto de uma equipe de pesquisadores, né, especialistas em diferentes áreas do conhecimento da biologia e ecologia marinha, né, envolveu as instituições que você citou, e na realidade o que nós fizemos não foi coletar dados novos, nós procuramos levantar a bibliografia científica a respeito da ocorrência e da ecologia dessas espécies, né, e reunimos isso de uma forma bastante acessível, né, para o público em geral, mas também de uma maneira que possa ser útil para os pesquisadores, né, que estudam o problema, e também para as empresas, né, e o setor produtivo em geral, que precisa desses dados para gerenciar o problema. Tá certo, professor. Agradeço a participação aqui no CBN Show da Notícia. É um prazer, boa tarde. Boa tarde, eu conversei com Rubens Lopes, pesquisador e editor científico do livro Informe sobre as Espécies Invasoras Marinhas no Brasil. 3h26.